No Brasil News de hoje, uma conversa com Cássia Lebrão. Uma conversa ao vivo aqui nos estúdios da Rede Brasil de televisão a respeito do Dia Nacional do Sorvete, nesta sexta-feira quentíssima, né? Último dia do inverno, que parece mais verão. Mas amanhã, sábado, é o Dia Nacional do Sorvete, uma campanha feita pela AbraSorte, que é a Associação Brasileira do Sorvete, e com a participação de associações regionais do setor em 3 estados, é isso, não é? Acre, Paraíba, Bahia, Ceará, Tocantins, Minas Gerais, Goiás, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Produtores de sorvete que estarão vendendo seus produtos sem cobrar imposto. Mas o pessoal que produz paga imposto, né? O governo não deixa de receber, não. Com certeza, né? O mote da campanha é esse. O mote é mostrar para o consumidor que se eu tivesse disponível aquele produto, aquele sorvete, sem a carga tributária que incide nele hoje, eu teria muito mais acesso a esse produto. Então, a ideia da campanha amanhã é proporcionar para esse consumidor esse entendimento, né? É importante, no país que a gente está toda hora discutindo reforma tributária e sabe da complexidade, para o empresariado, com relação à carga tributária, também que o consumidor entenda um pouco, porque no final das contas é o consumidor. A senhora acha que diminuindo o imposto ia se vender mais sorvete e o brasileiro ia consumir mais sorvete? O brasileiro consome muito, o brasileiro gosta de sorvete? O brasileiro, ele gosta de sorvete, nós temos hoje, mas nós temos uma questão de consumo per capita que é inexplicável, porque ela é muito inferior, por exemplo, à Argentina e ao Uruguai, é a metade dos países vizinhos. Que é um país, mais, digamos, mais temperado, exatamente, mais frio e consome mais sorvete que o Brasil. Sim, então esse número do consumo de sorvete per capita no Brasil, ele é, para o industrial, para o setor, algo que causa vergonha. Se a gente for olhar para os Estados Unidos, para a Europa, em países às vezes muito mais frio do que o Brasil, o consumo é muito maior. Então, com certeza, a chave para nós da AbraSorvete, a chave é a questão tributária. Mas antes da gente entrar lá, eu quero perguntar à senhora, quanto é que cada brasileiro consome de sorvete por ano? Temos aí uma estimativa média de 5 a 7 litros de sorvete por ano. Cada litro, 1 quilo, mais ou menos? Mais ou menos. Os Estados Unidos, o consumo maior... 7 litros de sorvete por ano, cada brasileiro. O consumo maior é aquele pote em casa, que você leva em casa, para você em casa. Então, mais do que na sorveteria? Mais do que na sorveteria. Então, é uma sobremesa que a gente consome em casa, que a gente vai e busca no supermercado. Alguns anos atrás, essa sobremesa que a gente buscava, você só encontrava no supermercado um pote de 2 litros. O setor foi se aprimorando. O industrial percebeu que eu preciso de embalagens menores, eu preciso atender um outro público. Então, nós fomos tendo inovações. Também inovações para atender aquele público que não pode consumir açúcar, o que não pode consumir lactose. Então, todas essas inovações foram acontecendo, mas permaneceu durante esse tempo. Já existe sorvete sem lactose. Exatamente. E aí, tem vários públicos a serem atendidos. Mas o que o setor focou, né? Focou justamente em eu preciso levar esse produto, mas eu preciso levar esse produto com um custo menor. Isso fica muito difícil. E aí, por que eu preciso levar? Por que o industrial quer isso? Porque ele fica indignado em ver um número de consumo nos Estados Unidos de 13 litros. Mas se for comparado, então, com a Europa, sim, é mais de 15. Se amplia. Sim. E, olha, se eu levar um pote desse, eu devo considerar que, na média, eu levo 1 ou 2, na verdade, no máximo 3 potes por ano para casa. Eu poderia consumir muito mais. Sorvete de sobremesa. Isso deve ter acontecido principalmente na época da pandemia, não é? Que as pessoas não saíam de casa, consumia-se em domicílio. Infelizmente, na pandemia nós tivemos um impacto, porque o consumidor do sorvete hoje, quer dizer, de uns anos para cá, o que aumentou o mercado, é a classe C. Aquela classe C que é a classe média para baixo, que olhou para o seu orçamento e começou a perceber que ele conseguia colocar algum produto a mais ali que não era só a cesta básica, que não era só o arroz e feijão. E isso incluiu algumas sobremesas, mas
também o sorvete. A pandemia, ela fez a pessoa ficar mais em casa, mas essa classe, por causa da inflação, por uma série de questões, ela começou a decair um pouco. Então, ela vem decaindo, a classe C, e ela tem tido essa dificuldade. De novo, entramos aí na questão do tributário. De novo, entramos aí até mesmo no que a reforma tributária discute com relação à cesta básica. Com essa penalização... Vamos falar desse assunto, então. Questão tributária, imposto. Aliás, paga-se imposto, muito imposto no Brasil, não é só no sorvete, não. Mas, Sim. enfim, vamos focalizar a questão do sorvete. Ajudaria muito, não é, o setor se diminuísse? Por quê? A gente paga muito imposto, é Agora, verdade. o sorvete é um produto supérfluo? Aí é, para mim, a grande questão. Essa disparidade entre a carga tributária de um sorvete e os demais alimentos, ela não faz sentido. Eu acho que isso a gente tem que chamar atenção para os governantes, para os parlamentares que estão nos representando. A tributação federal, por exemplo, ela adota o que hoje, no sistema atual, o que a gente chama de essencialidade. É assim, o que não é essencial, eu tributo maior. O que é essencial, eu tributo com uma carga menor. Então, os alimentos em geral, a cesta básica, ela tem uma carga menor. Mas o sorvete está diferente dela. Ele não é essencial, ele não é básico. Eu acho isso perverso, porque isso quer dizer que a população de baixa renda só tem direito a comer arroz e feijão. Ela não tem direito a tomar um sorvete. Porque para ela tomar um sorvete, isso vai pesar muito no orçamento dela. É esse tipo de colocação que a gente quer para um país? É assim que a gente quer ver a dignidade do ser humano? Ele tem, passando, há anos atrás, quando nós éramos crianças, passar vontade de tomar um sorvete era muito comum. Hoje, eu não sei que nas outras classes sociais, isso deve prevalecer ainda. Agora, ele prevalece por quê? Porque mal eu tenho para comprar o arroz e feijão. Então, se eu colocar como algo que não é básico, algo que não é essencial, né, que não é essencial na tributação, óbvio, cigarro, então tem uma tributação alta, veículo, até entendo não ser essencial. Energia, alimento, não pode haver essa disparidade. A senhora considera que sorvete seja alimento também? Sim, sem dúvida, é um Agora, alimento. é um alimento saudável? O pessoal que faz regime não toma sorvete porque tem medo de engordar. Não existe alimento que não seja saudável. Eu lhe digo assim, sorvete é sim um alimento que segue as regras sanitárias, ele é autorizado a ser vendido no Brasil. Se existisse um alimento que não fosse saudável, ele não podia ser vendido. Eu não vou vender algo que não é saudável. O que a gente tem que entender e trabalhar com a população com políticas públicas adequadas é porque pode existir, sim, uma dieta não saudável. Por isso que eu preciso fazer dieta. Eu preciso equilibrar, tem que ter equilíbrio em tudo, porque tudo que for excesso é ruim. Eu não vou falar só de alimento. Podemos falar em N coisas, né? Eu já tinha um diretor que falava, água em excesso pode não fazer bem, é prejudicial. E eu quero enfatizar aqui algumas características do sorvete. O sorvete, 80% dele do que é produzido, ele é à base de leite. A base de leite significa que lá na composição leite dele, é um alimento importante, a maior né? parte dele é de leite. E é um alimento que tem cálcio, é um alimento que tem proteína, fonte de cálcio, fonte de proteína. Então, ele é importante. Dentro de uma dieta equilibrada, quem vai falar que proteína e cálcio não é importante? É sim importante. Eu tenho mais uma fonte, como eu tenho qualquer outro produto à base de leite, que eu tenho iogurte, por exemplo, que eu tenho queijo, são produtos à base de leite. O sorvete também, em cerca de 80%. Os outros 20%, ele tem uma outra base que é a água. Porém, eu tenho frutas nesse outro sorvete. Eu tenho alguns outros, fora a questão da refrescância dele, a água, eu preciso disso para dar essa refrescância numa temperatura dessa, todo mundo vai procurar algo que realmente aquele gelo no seu paladar seja fundamental. Mas eu também tenho essas características nutricionais. Eu continuo falando de um alimento e eu continuo falando de um alimento saudável. Excesso de gordura vegetal, problema de gordura saturada. Existe, digamos, uma fiscalização sanitária na confecção do sorvete? Sim. Toda a regulamentação de alimento, ela serve para o sorvete, sem dúvida nenhuma. Dentro dos produtos que levam, por exemplo, açúcar,
eu tenho um bolo que não tem uma tributação que tem um sorvete. Eu não entendo isso. Quando eu estou falando de produtos com adição de açúcar. Um bolo paga menos imposto que o sorvete? Sim, a tributação do sorvete ela é maior do que a de um bolo. Ela é maior do que a de um iogurte. E todos eles levam gordura. A base do sorvete, a gordura hoje, a maioria que o industrial aqui está empregando, ela O grande vilão é essa gordura vegetal. Então, hoje nós já temos um blend de gordura, que é a base da gordura de óleo de palma, que é um processo produtivo da gordura que é algo complexo e que é algo que foi dito como prejudicial, efetivamente foi banido, o Brasil trabalhou para tirar esse tipo de gordura. Agora, é por isso que o setor já vem fazendo isso, fez essa substituição pela gordura com a origem do óleo de palma. O que é o sorvete? Existe o sorvete, é isso? Não. Um sorvete sem gordura, quer dizer, você tem sorvete de todo tipo. O sorvete que é sem gordura é o à base de leite. Porque eu uso, substituindo a gordura, por exemplo, creme de leite, muitas vezes, né? Então, o que fica à base de leite tem a gordura que vem do leite. Não, é inevitável. Ó, nós vamos continuar falando de sorvete. Estou fazendo sinal aqui para a gente partir para mais um intervalo. Nós voltamos a falar de sorvete, porque amanhã, sábado, é o Dia Nacional do Sorvete. Esse calor, hein? Já viu, né? Voltamos daqui a pouquinho. Até já, hein?